Hey everyone, how are you? I hope you are being well and safe. Teacher Simone here. So let's get started with one more English class. Please take your book, open on page 64. We are studying Unit 8, Once Upon a Time. So now we are going to do the exercise 5. Look and number, then say. The exercise 5 talks about kinds of books, okay? So here we have number 1, romance, 2, adventure, 3, magic and the wizards, science fiction and the history. You should match the names with the pictures. Okay, so let's get started. What do you like to read? I like books about romance. What's the picture? We should match. Picture number 1, it's this here, okay? Number 1. Okay, come on, number 1 here. Okay. What do you like to read? I like books about adventure. Okay, so the picture is this one, number 2. Next, 3. What do you like to read? I like books about magic and the wizards. So the picture number 3 is this one. Number 4 now. What do you like to read? I like books about science fiction. So this picture is number 4. And finally, number 5. What do you like to read? I like books about history. So here we have number 5. Okay? So 1, romance. 2, adventure. Here we have number 4, science fiction. And here, number 5, history. And this last one, number 3, magic and the wizards. The next exercise is number 6, read and answer. Okay? I read the text, please follow with me. I like books about history. My favorite book is about Cleopatra. She was a queen in Egypt. She was very clever and beautiful. She was good at solving problems and looking after slaves. So we have the questions here. What books does she like? Pessoal, seguinte, agora eu sugiro que vocês deem uma paradinha no vídeo, leiam o texto novamente, respondam as questões, aí vocês retomam aqui para verificar, tá? 2 coisas importantes que eu tenho que falar aqui, ó. Essa expressão, good at, e aqui a gente pronuncia tudo junto, tá? Good at. E aqui, looking after. Looking after significa cuidar, tá? É um phrasal verb, no inglês existem muitos, assim, são palavras que aparecem com bastante frequência e significa cuidar, tá? Looking after. E aqui é importante dizer o seguinte, looking significa olhar, after significa depois. Olhar depois faria sentido? Não, né? Então isso é um phrasal verb, é a combinação aí de um verbo e uma preposição e que mudam completamente de sentido. Por isso que colocar as coisas no tradutor nem sempre funciona, né? O tradutor vai traduzir ao pé da letra, tá? E aí não funciona. Então, looking after significa cuidar, tá? Looking after. E o good at é no sentido assim, de você ser bom em fazer alguma coisa. Então, veja bem, aqui nós estamos falando sobre a Cleópatra, né? She was good at solving problems. Ela era boa em resolver problemas e cuidar de cobras. Todo mundo sabe que a Cleópatra, segundo o que os historiadores contam,
ela morreu por causa da picada de uma serpente, né? Alguns dizem que ela se suicidou, né? Que ela fez com que a cobra a picasse, outros dizem que foi um acidente, porém ela gostava muito de ter serpentes, snakes, tá? Looking after, cuidar, né, de serpentes. E good at, quando você é bom em fazer alguma coisa. Então eu posso dizer, I'm good at swimming, I'm good at riding a bike, I'm good at math, né? E looking after no sentido de cuidar. Eu poderia até fazer uma frase juntando os dois assim, I'm good at looking after children. Eu sou boa em cuidar de crianças. I'm good at looking after children, tá bom? Então agora, imagino aí que vocês já tenham, né, parado esse vídeo, respondido aí as questões. Vamos então verificar as respostas de vocês se estão corretas. Vou colocar aqui na lateral. Ok. Number 1. What books does she like? Aqui a gente está falando da garotinha, né? What books does she like? Como é que eu coloco aí uma resposta completa, bem feitinha? Nós vamos colocar assim, ó. She, letra maiúscula aqui. She likes books about history. She likes books about history. Ok? Então, aqui, pessoal, só estou retomando, né? Likes, a gente acrescenta o S, né? Porque quando é he, she, it, acrescentamos o S. Então, eu digo, I like books about history. I like, ok. Mas quando eu tenho he ou she, a gente aprendeu lá no ano passado, no quarto ano, quando for he ou she ou it, nós colocamos o S, né? No verbo. No caso, o verbo aqui é o like. She likes books about history, tá? E aqui outra coisa, né? No português a gente diz, ela gosta de livros. No inglês eu não vou colocar she likes of books, nem combina, né? Fica estranho. Esse of, que seria o de, é como se ele já fosse embutido no like, tá? Então a gente nunca vai precisar colocar um of aí. Então, she likes books about history. Ok, ela gosta de livros sobre história. Tudo bem? Number 2 now. Number 2. What's her favorite book about? What's her favorite book about? Resposta, her. Her significa dela, né? Her favorite book is about Cleopatra. His favorite book is about Cleopatra. Next question, number 3. Was Cleopatra a heroine? No, she was a queen. No, she was a queen. No, she was a queen. E aqui, pessoal, olha aqui. Estamos falando sobre Cleópatra, sobre history, então estamos falando sobre o passado. Observem aqui, olha o uso do was, né? Que nós vimos na unit anterior. Was era. Não, ela era uma rainha. No, she was a queen. Então, prestem atenção nisso. Number 4. Was, e olha aqui de novo na pergunta também aparecendo was, né? A Cleópatra era. Was Cleópatra brave? Esse brave não é brava, tá? Eu falo sempre para vocês, quando vocês vão ler, procurarem palavras que vocês conhecem, palavras parecidas com o português. Só que existe aí uma pequena parcela de palavras em inglês que nós chamamos de false friends, ou seja, falsos amigos. Essa palavra brave é uma delas, tá? Porque ela parece com o português, então é brava. Não, é corajosa, tá? Então tem que tomar cuidado. Mas assim, fiquem tranquilos, porque esses false friends são a minoria. A maioria das palavras parecem e de fato são, né? São parecidas com o português, o significado também. Algumas não, tá? Então aqui, brave é uma que é interessante até vocês anotarem aí. Brave não significa brava ou bravo, significa que uma pessoa corajosa, tá?
E aí a pergunta, was Cleopatra brave? No, she was clever. Number 4. No, she was clever. O que significa clever? Inteligente. Cleópatra era inteligente. E aqui a number 5. What was Cleopatra good at? Eu quero saber no que ela era boa, né? E o que o texto nos fala? Que ela era boa. She was good at solving problems. And looking after snakes. E de cuidar de cobras. Meio estranho, né? Mas tudo bem. She was good at solving problems and looking after snakes. Certinho? Então aqui, confiram, vejam se as respostas de vocês estão certas, tá? E aí, assim, por exemplo, o aluno colocou aqui na resposta número 1 só a palavra history. Está errado? Não, não está errado, mas não é uma resposta completa. Treinem as respostas completas, tá? Que é sempre mais interessante. Se você sabe a resposta completa, você vai saber a mais simples. E sabendo a mais simples, nem sempre você sabe a mais completa, né? Então, capricha aí, entendam e façam aí a resposta mais completa, tá? Vamos agora para a próxima página, 65. Page 65 now. Aqui, deixa eu apagar aqui, just a minute, please. Aqui. Ok. Look and play. Invent a hero or heroine for a video game. Bem, então aqui vocês vão fazer aí o jogo. Para isso, vocês têm que convidar alguém aí para participar com vocês, tá bem? Bem, pessoal, esse jogo aqui ele é bem bacana, tá? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aí uma moeda, tá? Em português a gente diz cara ou coroa. In English we say heads or tails. Heads é a parte da face, né? E tails, o outro lado. Heads or tails. Tudo bem? E aí, quando a expressão para jogar a moeda, como é que a gente diz? Toss a coin, né? Toss a coin. Então, vamos supor que esteja brincando aí você e a sua irmã, por exemplo, tá? Então, você joga a moeda, você escolhe heads, sua irmã escolhe tails. Jogou a moeda, caiu heads, então é você que começa. E aí você escolhe, tá? Um hero ou heroine, he ou she. E aí, a ideia é que vocês montem frases, tá? É bem simples, porque vocês vão seguir essa legenda aqui. Na primeira opção, eu tenho a idade, depois aqui os poderes, né? X-ray vision or invisibility helmet, um capacete invisível que deixa invisível, onde vive, o que gosta de fazer ou o que não gosta, tá? He likes ou she doesn't like. Aqui no que é bom, protecting people, solving mysteries, e o que é capaz de fazer, né? She ou he can fly, talk to animals. Olha que legal conversar com os animais. Gente, se eu tivesse que escolher entre voar e falar com os animais, eu preferiria falar com os animais, com absoluta e total certeza. Embora voar seja muito legal, mas falar com os animais é mais, né? E aí, então, vocês vão fazendo o jogo, tá? Então, você caiu heads, você aí começa, por exemplo, vamos supor que esteja brincando a Bruna com o André. Vai, a Bruna chamou o André para brincar com ele. Então, a Bruna escolheu heads, o André escolheu tails, jogaram a moeda, caiu heads, a Bruna começa. E aí, a Bruna vai escolher uma heroine, tá? E aí, a Bruna diz o nome, né, dela. Mas his não, pode começar, desculpa, heroine, né? She's 12. Tá. E aí ela pode dizer assim, my heroine is Julia. I don't know the name, okay? My heroine is Julia.
The name of my heroine is Julia. She's 12. Legal. Aí joga lá de novo. Ah, deu certo que caiu Tails. Aí o André vai fazer a mesma coisa. Ah, I choose a hero. My hero's name is Pedro. He lives in Tóquio. E assim por diante, tá? Deu para entender a brincadeira? Vocês vão montando as frases, um de cada vez, conforme aí cair a moeda, e usando todo esse suporte aqui para montar as frases. Tudo bem? Agora, rodando aqui a nossa página, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre grammar, né? Que faz parte. Deixa eu apagar aqui, ok. Bom, vamos lá. Aqui, esse quadro purple, vocês têm que observar assim, aqui é bem simples, tá, gente? No exercício anterior, nós tínhamos várias perguntas, né, sobre a Cleópatra. Então, aqui, ó, a estrutura da pergunta é a mesma. Vocês observam o que muda aqui? O sujeito, né, de quem que eu estou perguntando, e aqui o adjetivo, no caso. Então, eu quero saber se a Cleópatra era inteligente. Was she clever? Was she clever? A resposta é sim ou não. Yes or no. Só que, como eu já falei para vocês, no inglês, não é muito educado a gente responder só com sim ou não. Então, toda resposta, toda pergunta que como resposta tem o yes or no, sempre tem alguma coisinha que acompanha, tá? Então, aqui, ó. Por exemplo, eu perguntei da Cleópatra, né? Was she clever? Yes, she was. Eu vou até escrever aqui do lado para ficar mais claro, tá? Então, aqui, ó, a pergunta. Was she clever? Yes, she was. Sim, ela era. Was she clever? Lembra que quando eu estou fazendo uma pergunta, eu faço uma inversãozinha, né? Então, por isso, was vem aqui para frente, tá? Para fazer pergunta, eu inverto. Se eu estou com uma frase afirmativa, eu digo assim, ó. She was clever. Estou afirmando. She was clever. Ah, eu quero negar. She wasn't clever. Esse aqui é a minha negativa. Mas se eu quero fazer uma pergunta, eu não tenho was aqui, esse wasn't nada mais é do que o was e o not, né? E aí a gente junta eles, faz uma contraction, vira wasn't, tá? Então eu tenho was aqui, ele tem que aparecer na pergunta, não tem? Só que daí eu inverto, ele vem para frente. Was she clever? Tá? Eu faço essa inversão quando eu tenho uma pergunta. Então, aqui eu tenho uma frase afirmativa, uma frase negativa, porque eu tenho wasn't, tá? E aqui uma pergunta. Para fazer pergunta, eu tenho que fazer uma inversão. Eu coloco was na frente. Was she clever? E aí, quando eu tenho essas perguntas, a resposta, né? Was she clever? Yes, she was. Eu coloco não só o yes, mas eu acompanho com she was. Aqui, uma outra opção aqui. Was she brave? Was she brave? No. No. Posso deixar esse no sozinho? Não, né? No. She wasn't. Não, ela não era. No, she wasn't. No, she wasn't, tá? E é justamente isso que está mostrando aqui nessa tabela, tá? Se eu estiver usando were, a mesma coisa, né? Ao invés de ser yes, were, yes, was, eu estou usando were, então, yes, were. No, they weren't, tá? Aqui o weren't é a mesma coisa, é o were e o not, né? Aqui, ó, a gente tem were, not, que vira weren't. E nós temos was, not, uma negativa, né? Que aí vira wasn't, tá? Weren't e wasn't. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ah, aqui, em relação ao was,
A pronúncia pode ser was e pode ser was. She was clever. Eu prefiro was, tá? As duas pronúncias a gente ouve, as duas estão corretas. Então, eu digo was. She was clever. She were clever. She were, lembra, tá? Pronúncia fechada, porque nós temos também a palavra where, que significa onde, a pronúncia é fechada, tá? Where. Desculpa. Where é a pronúncia aberta e o were é a pronúncia fechada, tá? Não confundam aqui where, were. Pronúncia aberta, were. Pronúncia fechada, were, tá? Não esqueçam aí desses detalhes. Vou deixar aqui também para vocês lembrarem where e were. Tudo bem? Então, aqui, estudem, né, essa tabela, que é importante, e vocês entenderem, tá bom? E aí, nós temos agora esse exercício. Write the questions, then match. Novamente, eu vou pedir para vocês darem uma paradinha no vídeo, tá? Aqui, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que... A pergunta, na verdade, está pronta, ela só está embaralhada. Vocês vão desembaralhar, escrever a pergunta e associar com a resposta correta, tá bom? Então, para o vídeo, façam os exercícios, terminando, vocês retomem para a gente fazer aqui a correção. Ok? Bem, vamos então aqui, pessoal, ó. Number 1. Como que fica essa pergunta? Was, eu sei que ele vem na frente porque é uma pergunta. Was the princess clever? Was the princess clever? Ok? Então, was veio na frente. The princess é o sujeito, né? Aí, e o clever, né? É o que eu quero saber. Was the princess clever? E aí a resposta seria a letter C. Yes, she was. Yes, she was. Agora aqui o number 2. Were, lembra a pronúncia fechada? Were dragons scary? Quero saber se os dragões eram assustadores. Were dragons scary? E aí a resposta... Yes, they were. Letter A, né? Yes, they were. Number 3. Was Hercules brave? Was Hercules brave? Resposta... Ah, não, deixa eu colocar aqui. A resposta was Hercules brave? Letter D, yes, he was. Letter D, yes, he was. E o number 4, was the monster handsome? Handsome é assim, ó. A gente diz beautiful, né? Beautiful significa bonito, bonita. Mas a palavra handsome é bonito também, mas aí ele é usado só para o masculino, né? Então a gente não costuma dizer que uma garota é handsome. A gente usa handsome para boys, né? Para meninos, para o masculino. Beautiful acaba que usamos para os dois, para o masculino e para o feminino. Handsome significa a mesma coisa, bonito, só que no sentido de só usar para o menino, é bonito. Beautiful significa bonito, bonita, legal. Handsome, bonito, tá? Was the monster handsome? Letter B, no, it wasn't, tá? Então, aqui, perguntas e respostas. Eu sugiro até que vocês montem aí, usando esse esquema aqui, né, da tabela, tal, montem mais frases, peguem aí outros personagens, outros adjetivos, montem mais frases, deem as respostas, tá? Quanto mais vocês treinarem, melhor. Eu tive uma professora, uma teacher canadense, que ela falava assim, practice makes perfect, ou seja, a prática leva à perfeição. Practice makes perfect,
Remember that and study a lot. Bem, agora vou passar para vocês as páginas da homework, tá? Explicar. São as páginas 136 a 137. Então, just a minute. Let me close here. 136, 137, tá? Então, aqui, vamos lá, o que vocês vão fazer aqui, ó. Complete the chart with the words from the word cloud. This is a word cloud, okay? Then add more words. Então, aqui, nós temos characteristics, likes and dislikes, types of book. Então, vocês vão pegar essas palavras aqui e separá-las por categoria. O que são características, o que são coisas que a gente gosta e não gosta, e são tipos de livro. Tá? Então, por exemplo, listening to music, likes and dislikes. Clever, characteristic. Science fiction, types of book. Tá? Entenderam? Aí, acabando essas palavras, vai sobrar espaço, add more words. Aí você pense em mais palavras dentro de cada categoria e acrescente. Number 8. Use the words from activity 7 to write sentences. Então, aqui, ó, vocês vão usar as palavras daqui para escrever sentenças, frases, tá? Então, aqui, ó, tem um exemplo. Primeiro é o Matt. Então, aqui, Matt likes running, he is brave, he reads history books. E aí vocês vão fazer 3 frases sobre a Olivia. Sigam esse modelo aqui, as palavrinhas do exercício 7, e não tem erro. E aqui sobre Rachel and Fred. Lembrem que se eu estou falando Rachel and Fred, eu estou dizendo sobre eles, né? Então, qual o sujeito que eu uso aí para eles? Para não ter que repetir Rachel e Fred em todas as frases, a gente usa um pronome, né? O pronome they, que significa eles, para não ficar repetitivo, certo? E aí, na página 137, nós temos aqui, look, read and write the number to put the history in the correct order. Aqui a gente tem aquela exata história lá da outra parte do livro, porém ela está fora de ordem. Então vocês vão ler, aqui no cantinho tem um space, vocês numerem os quadrinhos de acordo com a ordem, tá? E aqui, write the words. Então nós temos aqui algumas pictures, tá? E vocês vão escrever os nomes delas aqui. Vejam que number 3, Kate, já tá aqui, ó, Kate, tá? E aí vocês vão escrever os outros aqui. Aqui tem a espada, que eu não vou dizer, vocês vão pesquisar, descobrir como se diz espada em inglês, ok? E aí escrevam aí as palavras e completem essa palavra cruzada. Tudo bem? Pessoal, vou encerrando por aqui. Vocês viram que a gente tem bastante conteúdo novo aí, especialmente a montar frases e a responder. Então, eu quero muito que vocês foquem nisso, tá? Montar as perguntas, fazer as respostas positivas, respostas negativas, o uso aí do was e do were, tá? Pensem aí em algum outro personagem da história. Falamos aqui hoje sobre a Cleópatra. Pense em algum outro personagem da história, montem frases, sei lá, Napoleão, Dom Pedro, enfim, Gandhi, o que vocês quiserem. Montem frases, fazendo perguntas sobre essa pessoa, coloquem as respostas, tá? Isso é muito importante. Escrevam, leiam depois em voz alta, gravem vocês lendo. Tudo isso ajuda muito a melhorar o desempenho em inglês e a aprendizagem de vocês, tá bom? E não se esqueçam, né? Todos os dias dá uma pegadinha aí, dá uma revisada, escolha aí um personagem da história por dia, escreva frases sobre ele ou sobre ela, façam os exercícios do DVD. O importante é não ter dúvidas. Então, faça, treine. Se tiver alguma dúvida, anota, pergunta para mim na aula do Zoom, tá? Que a aula do Zoom não é só para correção, é para também tirar dúvidas.
Não se esqueçam que o ano que vem vocês estão indo para o 6º ano, professora nova. É um mundo totalmente diferente, né? Muda, é diferente. Até agora vocês só têm, né? Não só um professor, porque vocês têm artes, educação física e inglês, mas a maioria do tempo é uma só professora ali na sala com vocês. O ano que vem são vários professores. É outra situação, né? E no inglês especificamente também a coisa muda, né? Vai ter mais a questão da gramática que vocês têm que saber, das regras, mais leitura, enfim. Então, é legal vocês irem para o 6º ano dominando esse conteúdo que a gente viu aqui, sabe? Sem dúvidas, porque isso eu tenho certeza vai ajudá-los a prosseguirem. Tudo bem? Então, bons estudos aí para vocês, dedicação. Nos vemos semana que vem na nossa próxima aula, aqui e lá no Zoom. Thank you so much. Take care. See you soon.